Profeta Isaías, capítulo 9. Esse texto é lindo. Olha para o irmão que está do teu lado, assim que você achar Isaías, capítulo 9. Fala para ele assim: você está bem acordado? Você acha que ele está bem acordado ou não? Hã? Você acha que ele está bem acordado? Então você fala assim: você precisa estar sensível ao que Deus vai falar hoje. E nós vamos ler o primeiro versículo, e eu quero ver o quanto você está sensível para receber esta palavra. Capítulo 9, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Cutuca o irmão, acho que ele ainda não acordou. Aí você vai dizer para ele: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra e o teu recado santo e bendito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você tomou posse disso? Você tomou posse desta palavra? Você entende o que Isaías está falando aqui? Porque o texto anuncia a vinda do príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz? Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. E aí o texto continua dizendo no versículo 2 assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeram crescer a nação e aumentar a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a carga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Você pode aplaudir ao Senhor? Você entendeu o que Deus fez aqui nesses 4 dias? Você conseguiu compreender? Porque o primeiro dia o Senhor falou que Ele ia te levantar como provedor. Primeiro dia, o Senhor falou que ia te levantar como provedor. Provedor da sua casa, provedor da sua família, provedor dos seus amigos, provedor no seu trabalho. Provedor. No segundo dia, o Senhor falou para nós que se formos a igreja do Senhor, a porta do inferno não prevalecerá.
não prevalecerá. E ontem o Senhor falou para nós: siga, siga, fica de pé, que eu vou te enviar. E hoje o Senhor está falando algo que é importante que você entenda, porque aqui, quando Deus revelou esta palavra a Isaías, o povo estava vivendo um tempo de dificuldade, um tempo de frieza, um tempo de abatimento, e não tem nada pior para nós do que vivemos esses dias. Não há nada pior para nós vivemos dias de abatimento, de tristeza, de angústia. Na terça-feira eu ministrava aqui, os justos, né? A vereda dos justos é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até que o dia vai ficar perfeito. A gente, muitas vezes, não entende isso na prática e não temos paciência. Há um ano atrás, o Senhor falou para nós que Ele estava estabelecendo o seu governo. E você sabe por que estava estabelecendo? Porque o número 12 representa governo. E nós estávamos aqui declarando no ano passado, o governo de Deus foi estabelecido. E nós podemos ver esse governo na prática. Nós podemos vivenciar esse governo ao longo deste um ano que nós passamos já sendo governados por Ele. Talvez você tenha alguns anos de conversão. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos. Mas estabelecer governo é algo que nós precisamos lutar. Não vem assim fácil. O governo não se estabelece simplesmente com palavras. O governo se estabelece com atitudes, com atos. Há um texto na Bíblia que diz assim: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quanto tempo nós devemos resistir ao diabo? Por quanto tempo nós devemos lutar para que ele se vá? Quando eu entendi que Deus estava falando, que estava sendo estabelecido na nossa igreja o governo de Deus, não é que Deus não estava aqui, não é que Deus não se manifestava aqui, e que só a partir daí que Ele ia se manifestar, não. O Senhor estava olhando e vendo quem governava, quem tinha o direito do governo, e às vezes nós não damos essa autoridade ao Senhor. Falamos que Ele governa, mas quem governa somos nós. Falamos que Ele é que determina as coisas, mas quem determina somos nós. E talvez por anos nós passamos a acreditar que Deus está governando sobre nós, mas quem dá a última palavra sempre somos nós. Ao longo dos 12 anos, nós tivemos que resistir, nós tivemos que travar batalhas, nós tivemos aqui que chorar na presença do Senhor para se mantermos, para nos mantermos firmes a uma visão que Deus nos deu. E às vezes, se manter firme em uma visão não é fácil. Pensa que é fácil ser fiel a Deus? Pensa que é fácil servir ao Senhor como Ele quer que nós servimos? E ao longo dos 12 anos, o Senhor falava: faz isso, e nós fazíamos. Faz aquilo, e nós fazíamos. E devido à nossa obediência, Ele disse: agora esta igreja está pronta para que eu possa governar. Isso quer dizer o quê? Que nós não vamos mais impedir, que nós não vamos mais atrapalhar, que nós não vamos mais comprometer o trabalho. Às vezes no dia a dia, nós comprometemos o trabalho. Deus fala: perdoa aquela pessoa. Você fala assim: não, aquela ali eu não perdoo. Você compromete o trabalho. Deus fala assim: hoje você precisa acordar cedo e ir na escola bíblica. Você fala assim: hoje eu não quero ir. Aí tem dias que você está chateado e Deus fala para você assim: vai na igreja, você precisa renovar suas forças. Aí você fala assim: hoje eu não quero ir, não, vou ficar assistindo o jogo. Não é Ele que está governando, é você.
Porque quem está dando a última palavra? Você. E os 12 anos aqui na nossa igreja representava luta, dificuldade, mas a última opinião era de Deus. E quando ele falou assim, bom, mesmo quando não tinham forças, vocês permaneceram fiéis. Mesmo quando vocês não tinham mais fôlego, vocês permaneceram fiéis. Por isso estabeleci o governo. E o texto aqui fala sobre esse governo. Quando o governo se estabelece, quais são os benefícios que o governo traz? Israel era rebelde porque não se deixava governar pelo Senhor. Não se deixava tratar pelo Senhor. Não se deixava ser ministrado pelo Senhor. Eles faziam lá qualquer coisa para adorar. É como se você acordasse e fosse no armário, pegar um monte de sulfite, molhasse, fizesse uma bolinha, pintava de verde, amarelo, azul e branco e falasse, agora isso aqui é meu Deus. E você passasse a adorar aquilo como se aquilo pudesse trazer benefícios. Aí o outro não fez a bolinha, mas o outro pegou uma caixa e pintou de azul. E a partir de agora, ele se prostra diante daquela caixa, dizendo, o meu Deus é essa caixa. De repente você anda pela rua e encontra lixo, e você pega o lixo e leva para casa e diz, a partir de hoje, você é meu Deus. Dá para você entender? Porque quando nós fazemos com as nossas mãos os nossos próprios deuses, não é Ele que determina sobre nós, somos nós que determinamos sobre Ele. E é o que muita gente quer fazer. Se você não me der um namorado, eu te viro de ponta cabeça e enfio no copo d'água. Não é verdade? Se você não me dá a graça, eu viro você de costa. Se você não me conceder a graça, eu cubro você. Não é assim que acontece? Por quê? Porque eu sou o Deus da estátua, e não a estátua é o meu Deus. Eu vivo em função daquilo, e não aquilo vive em função de mim. Você está entendendo? Israel cometeu esse erro. Eles começaram a fazer as coisas e adorar as coisas. E alguns faziam coisas de ouro, outros faziam de prata, outros faziam de bronze. E as pessoas adoravam qualquer coisa. Aí um dia alguém disse, olha, eu gostaria que você matasse o seu filho. Aí ele foi e matou o seu filho. O outro começou a pedir, nós queremos que você traga aqui mais filhos. Filhos dos filhos. E as pessoas começaram a fazer uma carnificina. Você percebe? Deus nunca pediu isso. A gente vê Deus fazendo isso, desafiando Abraão, mas na hora H Deus falou assim, não, está aqui, ó, o cordeiro do sacrifício. Nós, muitas vezes, queremos estar no controle das coisas. Isso não é ser governado, isso é governar. Isso é determinar quem é Senhor sobre quem. E aqui há uma promessa para Israel. A promessa que Deus trouxe para mim, para você, nessa noite. Porque o governo do Senhor para esta igreja já foi estabelecido há um ano atrás. E nós temos que viver as promessas deste governo. As bênçãos que Deus trouxe para nós ao longo desses dias, ao longo desses anos, demonstram a confirmação desta palavra. Por isso, o nosso choro acaba quando ele diz, não haverá mais escuridão. Não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No Salmo 23, nós costumamos ouvir assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Algumas pessoas acham que o vale da sombra da morte é o cara que está com câncer terminal, assim, está ali contando a hora para morrer. Ou o cara está com uma enfermidade terminal, está para morrer. Ou o cara sofreu um acidente, está lá para morrer. Eu estou na sombra no vale da sombra da morte, estou esperando morrer. Você sabia que no original não é isso que quer dizer?
O vale da sombra da morte é a escuridão, o lugar de escuridão total, que muitas vezes eu e você nos enfiamos. Por isso Davi fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande no lugar de escuridão total, de não ter nenhuma luzinha no fundo do túnel, de não ver um sinal, mesmo assim, eu ando no vale da sombra da morte, sem temer. Você já ficou dentro de um buraco? Você já entrou num lugar muito fechado, onde você não via luz? Quando era criança a gente gostava de brincar. Antigamente os terrenos ficavam aqueles canos grandes de esgoto, e a gente gostava de entrar. Eu gostava de brincar naquilo. E um dia nós fomos entrando dentro de um esgoto, e aí a gente foi entrando, quando a luz começou a focar, me deu um desespero, eu saí correndo para fora. Todo mundo que já teve a experiência de ficar num lugar totalmente fechado, sem uma luz, para que te dê uma direção, para que te mostre um caminho, aquilo é angustiante. A gente fica apavorado com aquilo. Por isso Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o lugar de grande treva. Aí de repente o cara está morrendo lá. Você acha que o cara está no lugar de grande treva? Tem gente que está no estado terminal e está feliz da vida, louvando a Deus, glorificando ao Senhor. E tem gente com vida que está só reclamando. Eu me lembro de uma pessoa que eu fui no hospital do câncer, e ele foi lição de vida para mim até hoje. Porque eu nunca vi uma pessoa dizer assim, eu estou tão pronto para a morte, a hora que o Senhor vier me buscar, eu estou bem. Estava acostumado a ver as pessoas com câncer dizendo assim, ai, Deus, onde o Senhor estava? O que está acontecendo comigo? E reclamar da vida, ai, minha vida vai acabar, ai, meus filhos. Não, eu vi uma pessoa que estava chegando no final da sua vida e dizendo, glória a Deus, obrigado Senhor, assim como Paulo diz, Senhor, combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, estou feliz, vou morrer, estou feliz. Vocês estão entendendo? Então tem gente que está vivo no vale da sombra da morte. Tem gente cheio de vida no vale da sombra da morte. Porque é a escuridão que eles se enfiaram. É a escuridão que eles se deixaram levar. E às vezes nós nos deixamos levar pelas nossas emoções. Às vezes nós começamos a nos rebaixar tanto que nós nos metemos a essa escuridão que depois nós nem conseguimos sair. Eu não sirvo, eu não presto, eu não sou de nada, a minha vida é assim, ai que horror. E aí alguém fala para você, sai daí, você não sai, você já se habituou a se enfiar dentro desse túnel, e você está no vale da sombra da morte, você não vê luz nenhuma, e de repente você tem tudo para sair de lá, você tem tudo para viver uma nova vida, você tem tudo para sacudir a poeira, dar a volta por cima. Mas não, quem se mete na escuridão total, ele não sai, não quer sair. Tem pessoas que dizem assim, eu não sirvo para nada, eu não sirvo para os meus filhos, não sirvo para o meu marido, não sirvo para minha esposa, não sirvo para trabalhar, não sirvo para nada. Ela vai se enfiando no buraco, e aí depois, não aguenta sair sozinha. Ontem aqui o pastor Davi ministrava, dizendo, o Espírito quando entrou em mim, me pôs em pé. Ele me pôs em pé. Por quê? Porque a gente não consegue sozinho. A gente não consegue fazer isso sozinho. E aqui o texto está dizendo que quando há o governo do Senhor, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Se você deixa o Senhor Jesus te governar, não há mais escuridão. Não há mais treva. Você se meteu nisso, mas se você deixar o Senhor te governar, mesmo que você não veja a luz no fim do túnel, Ele entra no túnel e te pega de lá de dentro e te põe para fora. Aí ele diz assim, o povo que caminhava em trevas, no versículo 2,
viu uma grande luz. Viu uma grande luz. Quem caminhava nas trevas, quem se autogovernava, quem determinava o seu caminho, a direção da sua vida, a direção do seu caminho. Essas pessoas, a Bíblia está dizendo, esses são rebeldes, esses não deixam o Senhor governar, esses se governam, eles andam em trevas. E aí o texto diz, o povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra, na sombra da morte, raiou a luz. Quem vivia na sombra da morte, raiou a luz. E aí lembra do texto de terça-feira? A vereda do justo é como a luz da aurora. Quem vivia em trevas, brilhou a luz da aurora, que brilha mais e mais até que o dia fica perfeito. Está entendendo? Há um ano atrás, o Senhor falou assim, estou aqui para estabelecer o meu governo, a partir de hoje, não teremos mais aflições. A partir de agora, não teremos mais tristeza. Por quê? Porque raiou a luz raiou e começou a brilhar. E aí o texto continua dizendo, fizeste crescer a nação. Quantos aqui não estavam ano passado aqui? Levanta a mão. Quantos não estavam? Levanta lá em cima. Você está entendendo o que eu estou falando? Aumentou a nação. Quem estava ano passado aqui? Quem não estava agora, levanta a mão. Vocês estão entendendo? Vocês são promessa de Deus para nós, irmãos. Vocês são promessas de Deus para nós. Deus prometeu que assim que a luz começasse a brilhar e o governo se estabelecesse, não haveria mais trevas, não haveria mais aflição, não haveria mais tristeza, mas haveria o quê? Crescimento. E haveria também aumento da alegria. Você está feliz? Você está feliz? Você está entendendo o que Deus está falando? Quando o governo se estabelece, a igreja vai crescer e vai crescer também a alegria. E aí ele diz, eles se alegram diante de ti, do Senhor, como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados em guerra. Essa alegria que nos contagiou ao longo desse ano, alegria que nós tivemos nos cultos de ação de graça, alegria que eu vi o Alex tocando com o baixo novo ontem, sabe? Alegria quando eu vi vocês recebendo as bênçãos que o Senhor trouxe, a prosperidade, a cura, a libertação, a transformação da sua casa. Em um ano, a tua alegria vem aumentando, assim como o agricultor se alegra em colher os frutos que ele plantou, assim como o guerreiro se alegra em pegar os despojos da batalha, assim foi a sua alegria. Por quê? Porque o príncipe da paz está governando neste lugar. Você pode aplaudir ao Senhor? Aí o Senhor diz, por que essa alegria? Porque há o crescimento. E ele diz no versículo 4, pois tu destruístes o jugo que os oprimia, e a carga que estava sobre os seus ombros. Você está percebendo porque Deus está trazendo alegria sobre você? Você está percebendo porque Deus está trazendo alegria sobre a nossa igreja? Você está entendendo porque o Senhor está trazendo alegria sobre nossa casa? Porque o que foi tirado? O jugo foi tirado, a carga foi tirada. Nós servimos ao Senhor e servimos de outra maneira, servimos ao Senhor de outra forma. Por quê? Porque resistimos o diabo durante 12 anos. Por 12 anos nós não nos dobramos diante do que ele queria.
Diante de 12 anos nós não desistimos. Diante dos 12 anos nós perseveramos, lutamos e até o fim, para que Deus falasse: agora vocês são dignos de que eu governe vocês. Quantas pessoas querem ser governadas, mas não deixam o Senhor governar, e por isso continuam oprimidas, continuam com julgos, continuam com pesos e cargas sobre suas costas, continuam em trevas e andando em trevas. Se você começa a se posicionar diante do Senhor, e as coisas começam a querer te desanimar, você resiste, você está dizendo: Senhor, eu estou lutando para que o Senhor governe a minha vida. Um dia, tudo isso que hoje é peso para mim, um dia não será mais. Tudo aquilo que hoje para mim é difícil fazer, tudo que hoje para mim é empecilho para fazer, um dia não vai ser mais, porque eu vou lutar e vou lutar e vou lutar, até o dia que o teu governo se estabelecer, e aí não há mais jugo, não há mais carga, não há mais caminhos de trevas, não há mais aflição. Por quê? Porque raiou a luz de Jesus sobre minha vida. A luz raiou. A luz raiou. No versículo 5 ele diz: pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. O Senhor está fazendo o quê? Olha, tudo o que ficou para trás, estou tirando do teu caminho. Tudo. Toda experiência ruim, tudo que representa para você tempos de guerra, tudo que representa para vocês tempos de sofrimento. Quando o texto de Isaías fala sobre sandálias, o trauma que Israel tinha, porque quando Israel foi invadida pelos assírios, diz os estudiosos que o exército da Síria batia as sandálias tão forte, e que aquilo tremia a terra, e o barulho era intimidador. Eles aterrorizavam a cidade só com o bater dos pés. Hoje a gente vê isso acontecer quando a polícia vai fazer a manifestação, vai controlar a manifestação, eles ficam batendo no escudo e batendo no pé, né? Aquilo já é para mexer com os caras. O Senhor está falando: olha, pega as sandálias e as vestes sujas de sangue, sujas do sofrimento, da luta, do desgaste, joga no fogo. Joga no fogo. Você não vai mais se lembrar dessas sandálias, você não vai mais se lembrar dessas vestes, você não vai mais ver esse sangue impregnado nas suas roupas. Por quê? Porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O governo foi estabelecido. O menino nasceu. O menino nasceu. Quando o Senhor mostrava essa palavra, eu ficava chorando na presença do Senhor, porque isso é promessa para nós. O governo foi estabelecido, o maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, já governa neste lugar, já governa esta igreja. As portas do inferno não prevalecem contra nós. A porta do inferno não prevalece contra esta igreja, contra a sua família, não prevalece, porque o menino nasceu. O menino nasceu. Por isso nós temos motivos para comemorar. E ele diz assim: porque o menino nasceu. No versículo 7, ele estenderá o seu domínio e haverá paz
sem fim. Você quer dizer o que, pastor? Quer dizer o que? Que Deus falou para nós na quinta-feira: traga o pouco de azeite que você tem, e vai ser suficiente para você prover toda a sua família. O Senhor está dizendo que o seu domínio não terá fim, Ele vai expandir o seu governo. Se hoje você está aqui, a tua família vai estar aqui também, os teus estarão aqui junto com você, porque o governo, ele não terá fim, ele se estabelecerá, o seu domínio. E a promessa de Deus para nós: e haverá paz sem fim. Aquela paz que você busca para a tua casa, aquela paz que você busca para o teu casamento, aquela paz que você busca para os relacionamentos com o seu filho, essa paz não terá fim. Quer dizer o que, irmão? Superabundante graça de Deus sobre a tua casa. E aí o máximo, o Senhor disse: sabe como chama isso? Fala para o irmão do teu lado, você sabe como chama tudo isso que o pastor está falando? O texto diz: zelo do Senhor. Quando o governo do Senhor se estabelece, nós passamos a ser zelo do Senhor. Por que o inimigo não pode tocar? Porque o Senhor zela por você. Por que o inimigo não pode tocar a tua família? Porque o Senhor zela por você e por sua família. Por que o diabo não pode destruir nossa igreja? Porque o Senhor zela pela nossa igreja. Você está entendendo? Acaba a treva, acaba a aflição, acaba sofrimento, acaba a guerra. Queima o sapato, a sandália da guerra, a roupa da guerra. Ah, Senhor Jesus, estabelece o seu governo. O Senhor estabelece o seu governo, e o domínio se expande, e nós vamos ter paz sem fim. E o nome disso é zelo. 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 Você vai poder dizer assim: o Senhor zela por mim. O Senhor zela por mim. Você pode dizer isso? O Senhor zela por mim. O Senhor zela pela minha família. O Senhor zela pela minha igreja. Por isso, tudo que nós estamos vivendo esse ano, tudo que nós vivemos aqui, estamos vivendo, todo esse presente que nós recebemos nos cultos de ação de graça, essas ministrações maravilhosas, abençoadas que nós recebemos nos cultos de ação de graça, aí ao longo do ano, o que Deus vem ministrando, o que Deus vem fazendo, as portas que Deus vem abrindo, isso chama zelo. 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 A maneira como o Senhor vem nos honrando os seus pastores, honrando sua igreja, honrando os líderes dessa igreja, nos eventos que eles vão fazer, tudo isso chama o quê? Zelo, zelo, zelo. E não é o edredom, é do Senhor esse aí. E aí é isso que Deus mandou eu falar para você hoje. Porque às vezes nós estamos tão desanimados, às vezes nós estamos tão aflitos, a gente continua achando que a guerra é nossa, ou a gente continua achando que a gente está em guerra. Se você é membro desta igreja, a guerra acabou para você. Como assim, pastor? Pois é, a luz da aurora, ela começa a brilhar, e brilhar, e brilhar, e brilhar, e brilhar, até que o dia fica perfeito. Isso quer dizer o quê? Que você não vive mais guerra, mas talvez você não esteja vivendo toda a luz do dia, você esteja começando a brilhar a luz. E aí, a luz está começando a brilhar, mas irmãos, ela vai aumentar sobre tua vida, ela vai aumentar sobre tua casa, ela vai aumentar sobre suas emoções, ela vai aumentar sobre o teu coração. As dificuldades que hoje você encontra, daqui a pouco não serão mais dificuldades, porque toda a carga, todo o peso, tudo que traz sobre você dificuldade, peso, isso foi quebrado.
Porque o menino nasceu. O menino nasceu. O menino nasceu. E eu quero dizer uma coisa para você: isso é uma promessa. Nós não precisamos ficar como Israel ficou, esperando para que isso se concretizasse. Isso aqui já é realidade para nós. Jesus, o nosso eterno Deus, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, eterno Deus, príncipe da paz, eterno Pai, príncipe da paz, Ele já é realidade para você. Por isso, nessa noite, nós estamos encerrando com essa palavra, os 4 cultos de ação de graça, para te mostrar o que Deus está fazendo neste lugar. Deus falou que vai aumentar a nação, e os que já estiverem vão, o quê? Aumentar a alegria, aumentar a alegria. Portanto, quando nós estivermos fazendo 14 anos, nosso povo será maior, e você vai estar mais feliz do que estava hoje. Vou falar de novo. Ano que vem, nós vamos ser maiores e mais felizes. Maiores e mais felizes. Maiores e mais felizes. Está pronto para isso? Está pronto para viver essa paz infinita? Essa é a palavra do Senhor para você.